eu acho que você pode ver de duas maneiras, né? Tem pessoas céticas, né? Então, para quem é cético, eu acho que o sutil pode ser não além dos cinco sentidos, mas eu acho que para quem tem essa visão um pouco mais cética, o sutil pode ser a profunda capacidade de perceber o que os cinco sentidos percebem aqui agora nesse momento. Então, Uhum. como eu falei, uma uma brisa passou no seu vento, um vento passou no seu rosto, uma brisa, e você percebeu aquilo. E aquilo pode ser profundamente, pode tocar você profundamente, né? Você pode Uhum. sentir aquilo e falar, caramba, cara, é muito bom poder sentir o vento no meu rosto. Mas para isso você precisa estar perceptivo, né? Se sua mente vai em Uhum. qualquer outro lugar, quantas vezes o vento não passa no nosso rosto e a gente está nem aí. Então eu acho que É. para quem é um pouco mais cético, o simples fato de você conseguir perceber o que acontece nesse momento, né? Ou seja, para isso a gente tem que usar os sentidos. O fato da gente poder olhar e falar, caramba, a vida está aqui, eu tenho essa capacidade de olhar e olha quanta curiosidade, como o mundo se propõe e se ajusta. Isso é uma percepção sutil, o fato de você Legal. poder sentir as coisas de uma maneira mais profunda e não simplesmente passar por elas, né? Então, aí volta aquela ideia do pensamento, né? A gente está em meditação, a gente não quer interagir com a nuvem, ela está passando, mas você está percebendo ela, né? Ela está ali, ela está passando e você percebe, tem uma nuvem, tipo, é incrível, né? O fato da água estar ali naquele estado e passando e você não interage com ela com essa mente condicionada e habitual de a nuvem parece um camelo, nossa, que interessante, mas você percebe, e essa percepção ela necessariamente precisa ser sutil, porque ela precisa estar fora Legal. dessa mente condicionada, né? Essa mente que Uhum. habitualmente está julgando, criticando, analisando tudo. Então, eu acho que tem como sim os sentidos serem essa forma, esse caminho para o sutil, para quem é um pouco mais cético, mas eu acho que, na minha visão, esse sutil sim costuma ir além dos cinco sentidos, que é uma visão um pouco mais espiritual, né? Não religiosa, né, como um processo religioso ali, mas como espiritual no sentido de ser algo além, que é um pouco mais. Aí entra num campo ainda mais difícil de explicar Uhum. o que é perceber esse sutil, mas eu acho que eu sempre digo para todo mundo que é você se conectar profundamente com aquilo que você sente que faz sentido para você. Então, um cristão, por exemplo, né, um católico, esse silêncio, esse sutil, poderia ser uma profunda conexão com a imagem de Jesus Cristo, por exemplo. Então, naquele momento, quando ele conseguiu finalmente silenciar um pouco toda essa agitação, esse movimento da mente, né? Um exemplo que eu dou também é como se fosse um lago, aqueles lagos bem bonitos da Noruega, né? Que você vê a água cristalina, só que imagina que a areia está toda turva e você não consegue ver o fundo. E aí a areia senta e aí você vai, olha o fundo e fala, caramba, olha lá o fundo, tem um negocinho ali no fundo. Então, quando a areia senta, aí você tem a capacidade de finalmente se conectar com isso que você se propõe, acredita, sente, sabe que é Uhum. verdade, entendeu? Então, algumas pessoas encontram isso de uma forma um pouco mais, vamos dizer, concreta, né? Mas Uhum. precisam ter um pouco mais de provas, né, das coisas, então é uma conexão sutil um pouco mais, vamos dizer, aqui com o mundo, com o que está acontecendo agora, que é sutil, né, que é profundamente sutil, a gente só não percebe, o coração está batendo o tempo todo, a gente não sabe, e a gente não sente, né, Uhum. ou pode ser uma coisa, acho que um pouco mais profunda, assim, que é o caminho que eu costumo tentar apresentar, assim, tentar encontrar, que a gente conseguir se conectar profundamente com isso que a gente acredita e que claramente a gente ainda não conseguiu provar aqui, né? Ainda não consegue Uhum. trazer para outra pessoa de uma forma concreta, né? Exato. É, assim como a definição de meditação, né? Eu falo sempre assim que mesmo que a gente tenha a mesma, pratique a mesma filosofia, a mesma meditação, cada um de nós vai ter a sua própria experiência, né? E É, assim como o gosto da laranja, até não provar laranja, você não tem como saber o que é laranja. A gente pode definir 1000 vezes. É parecido com pode. isso, que é parecido com aquilo, mas não dá para definir, até que a pessoa Uhum. experimente E no momento aprofundados. em que você tenta trazer essa mente condicionada, habitual, para você tentar descrever essa sensação, acabou. A sensação some, né? Uhum. Todas as práticas espirituais que eu já participei até hoje falam desse mesmo conceito, da tentativa da gente é, tentar trazer essa mente para poder sentir, tipo, nossa, eu tô sentindo tal coisa e acabou. Uhum. Acabou aquela coisa. Sim. Então, assim, é uma questão de experimentar.
como você falou, não dá para tentar traduzir, trazer para esse mundo, falar como É, é que funciona. Acabou. sim. Tanto é que Meditando Podcast está aqui para a gente contar as experiências. Mas só ouvir as experiências e não praticar, não vai ficar só no Exatamente. racional, né? Aí vai ficar um monte de É, explicação, um monte de conversa. Tanto que os sim. grandes mestres de antigamente não existia a transmissão por fala, muito pouco por fala. Era uma transmissão, às vezes, sei lá, era em outro nível, né? Contam, Uhum, né? A gente ouve relatos aí de que a transmissão mestre-discípulo, ela era feita no silêncio, e uhum. não na fala, e não nas escritas. Hoje em dia, né, que os mestres escrevem, fazem um monte de vídeo para cá e para lá, mas antigamente não. Imagina só vou chamar aqui da qualidade da sutileza dessa conexão, Uhum. né? Que a gente pode experimentar um pouquinho ela através da meditação. Eu comentei com você da última vez que a gente conversou, né? Sobre, às vezes, nessa experiência, você vai encontrar coisas que. Por isso que é necessário não só ouvir, né? Como você falou, é necessário a pessoa chegar lá, sentar a bunda no chão e meditar. Porque às vezes você vai sentir coisas que você não imaginava. Tipo, você vai encontrar uma coisa totalmente fora dessa mente e que você falava, cara, isso existe. A minha experiência pessoal, por exemplo, Uhum, eu comecei a meditar, né, nesse processo, yoga e tudo mais. E nesse processo de yoga, eu comecei no Zen também, como uma prática. E o yoga, eu comentei isso com você, o yoga acabou me levando para o Zen, né? uhum, Cheguei no Zen, meditando no Zen, eu comecei a construir sem ter nenhuma conexão com a Igreja Católica, com o cristianismo assim muito forte. Minha família não frequenta e nunca tive uma religião muito grande dentro de casa, uma busca espiritual assim na minha família, mas uhum, meditando no Zen eu acabei tendo uma conexão muito profunda com a imagem de Cristo. Então foi uma coisa que eu não sei explicar, sabe? Eu não sei de onde veio isso. Tipo, veio. uhum, Em meditação, eu senti aquela imagem, eu olhei para aquilo mentalmente, né? E não com essa mente condicionada, eu uhum. percebi aquilo e aquilo me tocou de uma forma que eu não sei explicar. Então, hoje em dia eu tenho uma conexão profunda com Cristo que é uma coisa pessoal muito minha e que eu Uhum. construí em meditação. Então, às vezes a pessoa vai chegar lá com uma cabeça, não, eu tô aqui porque eu quero me conectar, igual eu falei, com o que eu acredito. Vai chegar lá, vai desmontar tudo que você acredita, vai vir uma outra coisa ali que você nem imaginava, e você vai falar, caraca, é muito, muito diferente, mas é profundo, né? A diferença da prática meditativa, por exemplo, no yoga e no budismo, assim, dá para ter uma diferenciação das duas técnicas, das duas práticas? Dá para perceber Sim, isso? sim. Eu acho que o yoga, ele surge com muitas escolas. No próprio budismo existem escolas, né? Então, se você Uhum, for pegar, às vezes a meditação em uma escola do budismo, ela pode ser um pouco diferente da outra, né? Então, uhum, isso existe dentro do próprio yoga, existem meditações diferentes, e dentro do próprio budismo existem meditações diferentes. Então, se você for comparar o yoga com o budismo, aí você vê meditações mais diferentes ainda. Os conceitos uhum, são diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, da meditação tradicional do yoga, assim, mais comum que a gente faz no yoga, que seria bem próxima do mindfulness ali, com essa meditação shikantaza que a gente faz no Zen, por exemplo. uhum, É, esse nome meditação não seria nem o ideal para tentar traduzir esse shikantaza, porque a gente tem que meditar sobre algo, né? Então meditar é repousar a nossa atenção em alguma coisa. E como nessa prática do shikantaza a gente está apenas sentando, a gente não está tentando repousar a atenção em algo, a gente está simplesmente ali. Então, naquele momento, a gente vai sentir tudo que está passando, as coisas vão vir, pensamento, você vai sentir as coisas, vai ouvir um som, tudo vai passar. Então não seria bem uma meditação. Então só aí a gente já vê uma diferença grande. A gente usa o nome meditação porque uhum, é o que tem no português, né? uhum, Mas seria estranho a gente virar e falar, a gente vai apenas sentar, sabe? A pessoa não entender muito uhum. bem, ter que explicar todo o conceito por trás e tudo mais. E aí já Exato. nessa meditação do yoga, por exemplo, a gente tenta repousar a nossa atenção sobre algo. Então, muitas vezes aqui na prática com os alunos, eu falo, vamos repousar nossa atenção no processo da respiração, percebendo o ar entrando e saindo. É, então, daí a gente já vê uma distinção bem diferente assim. Bacana. E daí existe uma série enorme de possibilidades de meditação aí também Uhum. nas duas Legal, práticas e bacana, vai. bacana.
Eu gosto de ouvir cada convidado, por isso, traz uma ideia, uma experiência diferente. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai se conectando com aquilo que fica mais ideal naquele momento para você, que a pessoa Uhum. possa se conectar com aquela experiência, né? E não sei, na minha opinião, nada substitui um professor ou uma professora, né? A gente Sim. pode avançar nas conexões via internet, muito bem, o Mantenha Podcast está aqui por causa dessa tecnologia que nos permite estar aqui conversando com o Gabriel de outras cidades, mas essa prática no presencial, no experimentar, ou pelo menos de frente a frente com o professor, a gente sabe que a mente não tem limites, então a gente pode fazer isso até online, mas essa presença, essa transmissão, que antigamente chamava mestre-discípulo, ela é muito bem-vinda, né? Ainda é uma ferramenta essencial, né, para esse aprofundamento. Para quem está iniciando em meditação, para quem já iniciou e está aí avançando, aprofundando, que dicas você traria para nós, para todos nós aqui, dessa conexão, dessa meditação com o caminho do sutil? Eu diria para as pessoas experimentarem, né? É, experimentarem, igual eu estou falando aqui, comecei no yoga, experimentei o Zen. Hoje eu faço minhas práticas de uma maneira um pouco diferente, mas é porque eu experimentei coisas. Eu já participei de uma escola budista tibetana também, então eu Uhum. tive outras experiências que não fosse apenas o local que eu cheguei. É óbvio que às vezes você vai chegar no local, vai se sentir muito bem, abraçado, e que bom, né? Se isso fizer sentido para você, continue lá. Mesmo assim, eu indico você ir em outro local um dia para conhecer, ver como é que é, vai numa instituição diferente para você conhecer. E outra coisa é persistir. Eu acho que a gente persiste, né? A gente passa pelas dificuldades, por exemplo, para estudar, né? A gente passa pelas dificuldades para poder trabalhar. A vida vai trazendo coisas e a gente vai tentando nas coisas mundanas, vamos dizer assim, a gente vai tentando sempre buscar formas de poder lidar com aquilo. E eu diria para a gente ter essa mesma mentalidade com a meditação, sabe? Vão ter Uhum. dias difíceis, que você não vai estar com vontade, que a mente vai estar mais agitada. Respeita o seu limite, vai até onde você sentir que tem como, mas não desiste tão fácil, sabe? Porque eu falo para todo mundo que se isso existe até hoje, se isso é tão propagado assim da forma que é, e se isso é tão, vamos dizer, foi levado para tantos ambientes que antes nem existiam, é porque tem algo Uhum. aí nesse local. E se tem alguma coisa, vale a pena a gente investigar para poder ver, porque na minha visão a meditação ela é para todo mundo. Pode não ser a minha meditação, pode não ser a meditação para você, né? Mas na minha visão é para todo mundo. Então acho que persistir, você vai conseguir encontrar o que você está procurando, assim, sabe, nesse Uhum. processo. Então, tanto a tentativa de experimentar para você não desistir tão fácil, né, pelo fato de você não ter encontrado o seu local ainda, talvez, quanto a persistência são dois processos importantes na meditação, sabe?